Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Ele já foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, é filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, que foi deposto na época do golpe militar em 1964 e agora é pré-candidato à presidência da República pelo PPL. A gente está falando de João Vicente Goulart, que hoje é nosso convidado aqui em mais esta edição do Café com Política. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia Rodrigo, bom dia Delma, bom dia aos ouvintes da Rádio Super. E meus agradecimentos por esse espaço que nós estamos tendo aqui em Minas Gerais, nesse momento crítico da política brasileira, onde nós, integrantes do Pátria Livre, estamos aí numa peregrinação de uma candidatura à presidência da República, por indicação de nosso partido, que muito nos orgulha. Eu acho que para todo brasileiro participar de uma eleição presidencial é um orgulho muito grande, e principalmente nós que temos uma tradição histórica impressa já no país, de forma a contribuir com a sociedade brasileira. O golpe de 64 nos pegou como família também num momento difícil da política nacional, momentos que nós não pensávamos reviver, momentos políticos de tamanha natureza, mas estamos nesse caminho de luta, nesse caminho de reconstrução de uma nação que está politicamente dividida, e esperamos caminhar, né, para começar a elaborar uma grande caminhada. É um primeiro passo, e o Pátria Livre hoje me indicou como pré-candidato à presidência da República, o que muito nos orgulha. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer recebê-lo. E a minha primeira pergunta vai até no sentido histórico. O senhor, como eu disse aqui na nossa abertura, é filho do ex-presidente João Goulart, que foi deposto pelo golpe civil-militar que tivemos em 1964. Nessa caminhada à presidência da República, na campanha rumo à presidência da República, eu pergunto para o senhor, quais os ensinamentos do seu pai que o senhor pretende utilizar nessa campanha que se avizinha? Olha, eu sempre digo na nossa caminhada que os momentos, apesar da distância temporal que nos separa, 54 anos, os momentos são muito parecidos. Em 1964, nós tivemos um golpe, eu sempre insisto em dizer isto, um golpe de Estado que foi dado não contra o presidente da República, o presidente João Goulart, o Jango dos Trabalhadores. Foi um golpe que foi dado contra um projeto de nação brasileira. O governo João Goulart era composto por vários jovens que tinham uma ideologia muito nacionalista, muito brasileira, jovens que foram depois, inclusive, tildados, né, como os incapazes do governo João Goulart. Então, esses incapazes eram Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Evandro Lins e Silva, enfim, um grupo de homens que queria ver uma nação diferente, e a nação diferente passava por reformas estruturais. Reformas estruturais esta que era o projeto de nação que esses jovens que faziam parte do governo João Goulart almejavam para uma nação. Foi um período onde o Brasil vivia um momento de efervescência cultural, um momento, né, o Brasil da Bossa Nova, o Brasil do cinema novo, do teatro de arena, um Brasil que explodia culturalmente e queria avançar nas suas conquistas sociais através do programa de reformas de base, que eram a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma bancária, a reforma educacional, que seria comandada pelo nosso Paulo Freire, Anísio Teixeira. Nós tínhamos também um projeto de nacionalização de nossa economia, que inclusive foi decretado no comício do dia 13 de março de 1964, que era a concessão de alguns monopólios para as nossas empresas estatais. Jango, naquele então, decretou o monopólio da extração e do refino para a Petrobras, botou em funcionamento a Eletrobras, e hoje nós estamos vendo, criou a Embratel,
foi no governo João Goulart, criou o 13º salário de todos os trabalhadores como forma de retribuição ao esforço da massa trabalhadora que desenvolvia o país, esse país na qual este grupo de jovens queria uma melhor distribuição de riqueza e uma melhor distribuição de oportunidades. Então, hoje nós estamos vendo, nesse curto período de 2016 até agora, um entreguismo total de nossos recursos, de nossas esperanças, inclusive, por que não dizer, do povo brasileiro. Nós estamos entregando aí, desnacionalizando a Eletrobras, privatizando a Eletrobras, entregando base de Alcântara, autorizando estrangeiros a comprarem terras em nosso país e hipotecá-las no exterior. Nós estamos vendo aí um verdadeiro entreguismo. A reforma trabalhista que foi aprovada no Congresso Nacional é um verdadeiro ataque, não é, aos direitos dos trabalhadores, porque direitos conquistados não retrocedem. E nós estamos vendo aí, em nome, não é, do avanço e da modernização, que chamam de flexibilização da legislação trabalhista, uma verdadeira perda de direitos trabalhistas. O salário mínimo, que é uma conquista também do presidente Vargas, que inclusive Jango, como ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas, em 1953, duplicou o salário mínimo e por isso teve naquele então o Manifesto dos Coronéis estes que vieram a ser os generais de 64 e de 61, que também houve uma crise política no nosso país. Esses direitos não podem ser retrocedidos. Mas, então, deputado, licença, um instantinho. Só pegando, já que o senhor está falando de reforma trabalhista, o senhor é contra a reforma trabalhista de qualquer forma ou apenas a forma como ela foi feita nesse governo? O que o senhor faria de diferente? Não, nós primeiramente, a proposta do nosso partido é de rever esta reforma trabalhista. Nós entendemos perfeitamente a modernização do sistema de produção. Isso é inatingível. Nós não vamos querer que a Inglaterra no século XIX tinha grandes operários para fabricar carruagens. O mundo evoluiu, a Revolução Industrial nos pegou, mas os direitos dos trabalhadores têm que acompanhar esta evolução e não retroceder. O que está acontecendo hoje com o salário mínimo que eu estava colocando hoje? O salário mínimo, que era um piso, tornou-se teto. Porque hoje, na flexibilização, o empresário pode contratar por horas, desde que respeite o salário mínimo. Mas vai contratar o trabalhador X horas por semana para dentro daquele teto que ele tem como parâmetro o salário mínimo. Quando anteriormente a esta legislação, o salário mínimo era piso. Então nós estamos perdendo o direito dos trabalhadores. Então nós temos que rever isso, discutir com os sindicatos, discutir com os movimentos sociais e como nós vamos rever esse posicionamento de tirar os direitos dos trabalhadores e gerar, facilitar o lucro empresarial apenas em cima do olerite dos trabalhadores. Inclusive, nós propugnamos uma reforma tributária também nesse sentido, porque não é mais possível, países desenvolvidos têm na sua essência de tributação o imposto ao patrimônio. Nós aqui no Brasil não temos o imposto ao patrimônio. Quer dizer, só se taxa o trabalhador no olerite. Então nós temos que rever isso. E voltando a 1964, quando eu falo em projeto de nação, são as mesmas reformas que nós pregamos hoje, quer dizer, modernizadas, evidentemente. Por exemplo, a reforma agrária de 1964, que foi tildada de comunistas pelos grupos mais conservadores do país, que inclusive colocaram redações através dos IPs contra o governo democrático do presidente João Goulart, acusando-o de comunista. Era uma reforma agrária que os Estados Unidos fez no século XIX, o México fez. Era dar, naquele então, onde a nossa população tinha 70 milhões de habitantes, e 75% de nossa população morava no campo. Hoje isso se inverteu, é muito mais difícil
propor uma reforma agrária nesse sentido. Os centros populacionais cresceram enormemente, mas naquele então era dar 10 milhões de novos títulos de propriedade, criar 10 milhões de novas unidades de produção agrícola. E isto, o que quer dizer? O desenvolvimento do mercado interno. Se produziria na indústria nacional 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de novas geladeiras, equipamentos, enfim, a criação da dependência de capital externo é o que está nos levando a esse fator. Diante dessas propostas que o senhor já começa a elucidar e a apresentar, eu te pergunto, no espectro político o senhor se classifica no campo da esquerda e o PPL se encontra... Essa é uma discussão ideológica hoje que permeia muito esse momento de pré-campanha do Brasil. Eu venho dizendo o seguinte, primeiro... Eu acho que esta definição de esquerda e de direita, em 64, ela era muito válida. O mundo estava dividido ideologicamente em dois. Hoje, esquerda ou direita, como é que nós vamos classificar esquerda ou direita? Quem propugna um lucro social é de esquerda? Então nós somos de esquerda. Agora, quem propugna o nacionalismo e a conservação de nossas empresas para o Brasil, ou seja, a defesa das nossas empresas estratégicas é de direita, então nós somos de direita. Então, eu acho que esta questão de esquerda e de direita, hoje, no momento atual, ela está um pouco superada. Nós temos que caminhar para propugnar o que é a economia brasileira. E a economia brasileira é a defesa de nossa soberania, a defesa de nossa Amazônia, da biodiversidade, é a defesa da Amazônia Azul, que é a nossa plataforma continental de mais de 8 mil quilômetros de costa, que até hoje nós ainda não regularizamos as nossas 200 milhas. A defesa do Brasil é a mudança do conceito de segurança nacional que nós tínhamos em 64, que levou os militares ao medo do comunismo, ao medo, entre aspas, porque hoje a segurança nacional, o que é? A proteção de nossas matas, a proteção dos novos minerais, que Minas Gerais tem que ter um cuidado muito grande com o nióbio. Enfim, nós temos que diferenciar, nós temos que ter direito ao uso da energia atômica para fins pacíficos. Por que nós temos que nos submeter ao Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Atômicas quando nós temos o direito de ter a nossa tecnologia? Por que nós temos que nos subordinar agora? Nós temos uma tecnologia de centrífugas muito mais rápidas e modernas que o próprio Estados Unidos. Nós temos que abrir isto para o controle dos espiões americanos e do controle da segurança americana. Nós temos que criar um Brasil, propor um Brasil novo dos brasileiros. E um Brasil que que tenha o esteio de reformar o Estado brasileiro. Eu sempre digo o seguinte, nós vivemos 21 anos de ditadura. Teve vários patriotas brasileiros que tombaram nesse caminho da liberdade, que ficaram pelo caminho lutando pela restauração de nossa democracia, pela restauração da liberdade, quando naquele período ditatorial de 1964, as redações dos jornais não eram livres, tinham censores dentro da redação, aonde o habeas corpus foi suspenso, aonde o Congresso foi fechado, aonde centenas e milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas, caçadas, exiladas, aonde foram feitos sequestros, torturas, inclusive sob a tutela do Estado, aonde não se respeitavam os direitos humanos. Nós temos que propor, depois desses 21 anos, nós reconquistamos o direito à democracia. Mas nesses anos de democracia, temos visto que esta democracia representativa não é aquela que nós imaginávamos. Deputado, o senhor estava falando agora há pouco sobre entregar um Brasil melhor para a população e a gente vê que a população brasileira hoje ela clama por segurança. E a gente está assistindo tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é só a ponta do iceberg, mas a situação ela se reflete em várias outras regiões do país. Qual seria a proposta do senhor para melhorar a segurança pública no nosso país? Hoje que fica de responsabilidade dos estados e se fala muito que a presidência da República, que o Planalto puxa essa responsabilidade para ele. O senhor faria isso? Olha, antes um pequeno comentário sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Nós estamos presenciando politicamente que o presidente Michel Temer, que tomou
sem votos, o Palácio do Planalto, que está sendo processado na hora que ele terminar o mandato. Ele, os seus ministros de dentro de casa, não é? O seu Padilha, o seu Moreira Franco, todos esses que o STF, que o Congresso protegeu ali, a base de incentivos para o agronegócio, a base de compras e de favores. Foi uma mudança de foco, porque se nós formos ver, evidentemente que o Rio tem grave problema de violência e um grave problema de insegurança da sua população. Mas se nós pegarmos, por exemplo, os números da violência, a Bahia hoje está na frente do Rio de Janeiro. Por que não foi feita intervenção na Bahia e sim no Rio de Janeiro? Então, no momento que ele não tem, não é? Que ele ia perder se colocasse em votação a reforma da Previdência, mesmo nesse Congresso comprado, que já lhe tinha fornecido as benesses de permanecer no poder sem afastá-lo para ser processado, ele mudou o foco para a segurança, cria um ministério novo, não é? Cria um novo Ministério de Segurança para mudar o foco político, não sei, talvez imaginando que ele ainda tenha, se isso der certo, tem a possibilidade de vir a se candidatar à reeleição, uma vez que se ele sair, ele pode ser preso. Agora, evidentemente que a violência no país, dizia Darcy Ribeiro há 20 anos atrás, no momento que se não fizermos as escolas hoje, daqui a 20 anos nós temos que fazer presídios. O problema da violência no Brasil é a presença do Estado nas comunidades, que não existe. E nós propugnamos a reforma urbana, ou seja, dar títulos de propriedade e construir a cidadania para que essa população possa ter acesso a um financiamento bancário, colocar um pequeno comércio nas localidades onde não existe ainda esta legalização fundiária. Eu acho que a presença do Estado dentro de um projeto de legalização fundiária dessas comunidades é uma das alavancas de que o Estado se faça presente e a violência diminua nessas comunidades. A gente está chegando já ao fim da entrevista, caminhando para o fim da entrevista, e eu queria fazer uma última pergunta para o senhor e que é impossível deixar de fazer. Houve, há um tempo atrás, a exumação do corpo do pai do senhor, o ex-presidente João Goulart. A família sempre suspeitou que ele tenha morrido em 1976 no exílio, na Argentina, envenenado. Mas o laudo da Polícia Federal que foi feito foi inconclusivo. A família se sentiu satisfeita diante desse laudo inconclusivo? Vocês ainda acreditam, tem no íntimo de vocês, de que Jango foi de fato envenenado, foi assassinado e não morreu por um infarto, como na época foi divulgado? Rodrigo, veja só, é um processo longo. Nós temos vários indícios fotográficos, declarações da Polícia Federal de agentes que participaram do conluio. Nós temos informes de documentos liberados do SNI, do CIEPS, do Senimar, que foram liberados recentemente, o que produz uma amostra imensa de indícios de que houve um atentado. Agora, a exumação é um fato que nós chamamos vários peritos internacional, a Cruz Vermelha, e hoje o escaneamento, como não se sabia exatamente o que poderia ter sido, né, pela descrição que houve do agente Mário Neira Barreiro, que teria participado desse conluio, dessa operação, que chamava-se Operação Escorpião, os laboratórios fizeram um escaneamento de 700 mil substâncias. Hoje, nós ainda temos, né, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal ainda conserva amostras para caso venha a produzir-se 3.200.000 escaneamentos com algum indício que venha a surgir. É bom que se diga que tinha uma substância nessa perícia que houve nos restos mortais que não deveria estar lá. Não foi conclusiva porque a quantidade era ínfima e não poderia se dizer que aquilo teria produzido. Mas é uma substância de origem americana, que inclusive que se faz explosivos, que era usada pelo exército americano, mas o inquérito, apesar da exumação, o próprio inquérito do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, que conduz esta investigação, ainda não encerrou o inquérito. Agora,
O grande problema é o seguinte: nós solicitamos há mais de 3 anos atrás, que corre dentro do inquérito, a oitiva de agentes americanos que moram, que teriam participado, que foram nominados em relações. Alguns já morreram, como Frederick Latrache, que foi o Chief of Station da Operação Condor em Montevidéu, que dominou toda aquela Operação Condor do Rio da Prata. E esse já morreu. E tem o Michael Townley, que foi quem matou o Letelier muito antes do atentado às Torres Americanas, em 2001. Ele matou o Letelier com um atentado à bomba na frente do Congresso americano em Washington e hoje mora sob proteção do governo dos Estados Unidos. Há 3 anos nós pedimos a oitiva. O Itamaraty já entregou ao embaixador brasileiro o pedido ao Departamento de Estado e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos não respeita o Brasil, ele manda no Brasil. João Vicente Goulart, pré-candidato à presidência da República pelo PPL, filho do ex-presidente João Goulart, também ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Delma, obrigado à Rádio Super por essa participação. Muito obrigado.